without your life. Senti não quero viver, you're the reason I'm alive. Oh, you look at me, whoa. You look at me, whoa. You feel it? Yeah. Oh my, I'm feeling high. My mind is gone. I'm not alone. My you see, the walk is starting. Oh, what a day! What a day! What a day! A peace and blessing manifest and have a lesson learned. You know that's where you have, then I'll be will earn, yeah. If you bear the need is major, call us by your name. Most intellect you not believe in love, but the village I'd say, on and on and on and on. On and on and on and on. I say on and on and on and on. My side skips move like a rolling stone. Ooh, the on and on and on and on. I feel like an array with $3.06. Oh, you may laugh, but you did not do your math. Hey, what you three? Yeah, you feel that? Hey, 1, 2, 3. The work is starting. Oh, what a day! What a day! What a day! Even blessed and manifest, every lesson learned. Drink colors by your name.
Je te connais très bien. Je te connais très bien. Pourquoi pas juste paroles? Juste un regard, la souris, la chaleur. Juste un regard, la souris, la chaleur. Le chant d'un poème d'amour. Pour toi, pour moi, pour nous. Pour toi, pour moi, pour nous. Notre poème. Notre poème. Notre poème. Notre poème. Sonhos iguais, para que sonhar? Ou ser irmãos de sangue ou de pele? Se tu vens toda vez, cada vez mais distante, não sei o que diz, eu canto a chorar. Por que falar língua igual? Por que falar língua igual? Notre poème, notre poème, notre poème, notre poème. Moebima, morangana yo, baya babunda bakana, bagunga setelo, lokorantuya lemboringo, oyomokili, ekima, ekima. Conheço-te também, conheço-te também, porque não dizes palavras doces, dá-me um olhar, um sorriso, um calor. Meu canto é um poema de amor, para ti, para mim, para nós. Para ti, para mim, para nós. Notre poème, notre poème, notre poème, notre poème. Bom dia a todos, ou boa tarde a todos. Eu sou o Franco Costa. Desculpem intrometer-me no vosso dia de trabalho, mas queria participar também. Esta música que estamos a continuar chama-se Notre Poème, é uma música autoral. Notre Poème, nosso poema. Foi uma experiência sonora. Ao lado, nas teclas, está comigo o Wilson Laranjas. Ele é tímido e por isso está ali mesmo encostado. E é claro que hoje eu não vou obrigar ninguém a cantar, mas vou terminar com a parte que interessa na música, que é o Notre Poème, o nosso poema. É uma oração, vamos assim dizer, a conjugação de tudo o que é bom e que nos faz ser aquilo que nós quisermos ser. E aquilo que for conjunto é o nosso poema, o Notre Poème. Muito obrigado e até já. Notre Poème, Notre Poème, Notre Poème. E um bom trabalho. Notre poème, notre poème. Muito obrigado, até já. Muito obrigada, Frank, por este lindo momento, até porque a música é a linguagem universal que conecta corações e desperta memórias. Deixa aqui renovar os nossos votos, agora já de boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma parte deste congresso. E vamos retomar os nossos trabalhos com o painel número 3, que tem como tema Avaliação Digital e Feedback Imediato, uma nova era na formação académica.
e profissional. Por isso mesmo, vamos convidar o engenheiro Hernani Lotte, que será o moderador deste painel. Aplausos para o engenheiro. Vamos renovar as energias mais. Esse que tal? Mais uma vez, queremos reiterar os votos de última tarde para todos os convidados aqui presentes. E também gostaríamos de estender as nossas cordiais saudações para todos os convidados que nos acompanham pelas plataformas digitais, isto pela página do ISP e pela página da Rádio ISP. E temos também os convidados que nos acompanham pelo Zoom. Bem, o terceiro painel será feito de forma híbrida, o que teremos uma apresentação de forma virtual e as duas serão local. Este mesmo painel tem como tema central avaliação digital e feedback imediato, uma nova era na formação acadêmica e profissional. Desta feita, nós entendemos que vivemos num mundo onde a resposta é e deve ser instantânea. Quando clicamos, as coisas acontecem. No entanto, na educação, muitas das vezes esperamos semanas para que possamos ter acesso a uma ou outra nota. O desafio hoje é discutir como a tecnologia não serve apenas para acelerar os processos, mas para personalizar o ensino e preparar profissionais para um mercado que exige mais do que notas, exige muito mais competências. É desta feita que este painel será constituído por 3 entidades que descartam apresentações muito longas e que representam 3 pilares fundamentais para esta mesma temática. E destacamos elas como tecnologia, estratégia e comunicação. O mesmo será constituído pelo engenheiro Manuel Ernesto, na qual eu passo o seu currículo. É um engenheiro e arquiteto de software, apaixonado por criar soluções tecnológicas que impactam positivamente o dia a dia das pessoas. Formado em Engenharia Informática pelo Instituto Superior Politécnico Independente, atua como líder técnico de desenvolvimento de internet mobile no Standard Bank de Angola, onde lidera a equipa de alto desempenho na construção de altas plataformas seguras, escaláveis e cloud native para o setor bancário e fintech. Mentor ativo e contribuinte da comunidade tecnológica, dedica-se para fortalecer a cultura de engenharia, promover boas práticas e impulsionar a melhoria contínua. Com experiência sólida em desenvolvimento de software, Kubernetes e Google Cloud Platform, apoia as equipas na criação de aplicações modernas, resilientes e preparadas para os desafios futuros. Para a vossa audiência, Manuel Ernesto. Boa tarde a todos. Acho que é um privilégio estar aqui de volta no ISP, depois de quase 7 anos. Trabalhamos aqui na instituição, fomos formados aqui, e isso mostra mais uma vez o compromisso que o ISP tem de não só formar com qualidade, mas garantir que os ensinamentos aqui transmitidos sejam partes também da construção e desenvolvimento do ISP e também da sociedade. Muito obrigado mais uma vez a todos pelo convite, especialmente à organização do evento. Ok, hoje vamos falar um pouquinho sobre aquilo que é a avaliação e o feedback de forma real, de forma real-time, né? Atualmente nós sabemos que as avaliações atuais, tradicionais,
é como se fosse uma autópsia, que só conseguimos dar conta do que correu mal quando a pessoa, nesse caso vamos a pessoa como o semestre, projeto ou até mesmo o trimestre corre mal. Só conseguimos ter os resultados no final de tudo, não durante o processo. Antes de mais da minha abordagem, gostaria que retessemos esses dois pontos, que independentemente do que falarmos aqui, espero que retenham pelo menos esses dois pontos, que é avaliar não é medir, é orientar. E feedback dado tarde é apenas uma nota. Feedback imediato é um aprendizado. Atualmente, quando eu falava da analogia da autópsia, só conseguimos ter esses resultados no final do tudo muito por causa daquilo que é o modelo atual existente nas nossas instituições, né? Se conseguimos ter um modelo que nos pudesse ter avaliações mais imediatas, iríamos resolver esse problema. Mas como só temos o processo de avaliação no final, muito porque as avaliações são muito pontuais, ou seja, temos avaliações somente no momento exato ou no calendário estipulado pela instituição ou pelos ministérios. Temos ainda as avaliações muito padronizadas por turmas ou por curso, não por estudantes específicos. E como consequência, o atraso no processo de avaliação, porque muitas das vezes, como docente, temos que cumprir aquilo que são os programas existentes para que só no final consigamos avaliar os estudantes. E como consequência, temos o feedback manual, por parte dos estudantes, e também genérico, e muitas das vezes subjetivos, certo? E pela essa subjetividade, nós temos estudantes que muitas das vezes têm uma nota e não sabem exatamente onde erraram, porque as avaliações foram feitas de formas subjetivas. Os formadores não conseguem personalizar os seus feedbacks ou as suas avaliações com base nas características específicas de cada estudante. E as instituições, como consequência, não têm dados reais em tempo recorde. E para isso nós temos a AI. Eu me lembro que na altura que passei pelo ISP, nós temos a professora Judite e o professor Penha, que eu saúdo, que já na altura da cadeira de computação web, nos introduziram um conceito de provas automatizadas, que eram provas de múltiplas escolhas do web, que os estudantes tinham no laboratório. Me lembro que era no piso 2 ou piso 1. Os estudantes faziam as provas, já tinha lá todas as perguntas, meio que o algoritmo já estava lá meio configurado para que o estudante só precisava selecionar uma opção ou outra, que é verdadeira ou falsa. Mas esses modelos têm as suas limitações também, porque só verdadeira ou falsa é muito pouco para medir a capacidade dos alunos. Daí, daquilo que já nos foram transmitidos no passado pelos professores daqui do ISP, podemos evoluir num nível que podemos utilizar a inteligência artificial para meio que automatizar ou mesmo elevar aquele sistema que já existiam no passado, que era de verdadeiras ou falsas. Nesse caso, o feedback passará a ser orientada não apenas por a classificação. Nesse sentido, usando a inteligência artificial com os sistemas já existentes, conseguimos ter um modelo em que o estudante errou um conceito e nós conseguimos introduzir um tópico que o estudante possa revisar para obter os conhecimentos necessários ou para cobrir as lacunas deste tópico. Detecção imediata de lacunas de conhecimento. Conseguimos ter, com base nos algoritmos existentes nas plataformas, identificar exatamente a lacuna do estudante e introduzir conceitos para reforçar o conhecimento do estudante, que na inteligência artificial existe o tópico de reforço do conhecimento. Sugestão também automáticas de conteúdos para que os estudantes possam ainda assim melhorar e ajuste de nível de dificuldade em tempo real. Nós desenvolvemos uma plataforma em que as respostas não são propriamente sequenciais, elas são geradas com base nas respostas previamente respondidas por parte do aluno. Se o aluno acertou uma resposta no primeiro tópico, a pergunta a seguir vai ser um nível de complexidade maior. Se o aluno erra, então nós introduzimos mais uma vez o conceito de reforço para garantir que o estudante possa rever os conteúdos já previamente aprendidos
e garantir que tenha a noção exata do que responder nas próximas perguntas. Isso também ajuda os docentes a personalizar as avaliações com base na especificidade de cada estudante. Nós temos estudantes que têm uma capacidade de raciocínio mais elevado, uns mais ou menos elevados. Não é? Não significa que eles não tenham conhecimento, só que a forma deles de obterem o conhecimento são diferentes uma das outras. Então, com esses sistemas automatizados, conseguimos, de certa forma, garantir que todos os estudantes tenham uma avaliação meio que, não sei se o termo existe, seria esse, justa para o tipo de capacidade de aprendizagem que ele tem. Isso também com a avaliação, com a introdução da AI no processo de avaliação, conseguimos ter uma avaliação que nós, como estudantes, como docentes, conseguimos avaliar enquanto os estudantes vão aprendendo. E a avaliação deixa de ser um processo de evento e passa a ser um processo contínuo. Nós, atualmente, na avaliação tradicional, é um evento que tem calendário fixado no princípio do ano, que primeiro semestre temos a prova no dia X e o professor tem a obrigatoriedade de lançar as provas no sistema no dia Y. Os estudantes têm que esperar esse período todo para saber exatamente onde errou. E como eu disse nos slides anteriores, muitas das vezes o estudante nem sabe onde errou. E aí vem muitas das vezes as questões de desentendimento entre os alunos e os professores. Né? Alguns até mencionam que os professores não gostam dos alunos e vem a questão de recorrerem às correções das provas. Muitas vezes solicitamos as correções das provas porque as avaliações tradicionais, de certa forma, chegam a ser subjetivas. E se mudamos de paradigma, usamos um conceito de processo contínuo, os estudantes conseguirão saber exatamente onde melhorar antes mesmo da avaliação final ser introduzida. Como sabemos, nem tudo é mar de rosas, né? Nesse processo todo de introdução da inteligência artificial. O painel anterior já frisou, e muito bem, né, os nossos docentes aqui, de vários aspectos em relação à inteligência artificial. Eu trago aqui alguns pontos, realmente, como desafios e cuidados que devemos ter na avaliação utilizando a inteligência artificial. Primeiro é o risco de viés, ou bias, do inglês. Nós sabemos que, se usamos aqui a analogia da inteligência artificial como uma criança, né? Se eu pegar uma criança e ensinar a medicina ou um conceito de medicina usando um livro muito, muito antigo, ele vai aprender que a profissão médico é só para homens e a profissão de enfermagem é só para mulheres. A criança não é preconceituosa, não ser preconceituosa, mas os dados com que ele usou para aprender é que já tinham preconceitos. Aí vem os riscos de bias, ou seja, temos que garantir que treinemos os nossos modelos com as informações certas, porque senão acabamos de ter esses riscos. Um outro exemplo prático é os riscos de bias de etnia. Se eu treinar um algoritmo ou um sistema de avaliação com câmeras aqui na sala, usando simplesmente homens de pele tom claro, é possível que vai avaliar de forma errada um estudante que seja de pele negra, certo? Mas não que o sistema é preconceituoso, mas a informação com que foi usado para treinar ele é que já tinha esses preconceitos. Uma outra analogia é da língua. Se eu treinar como docente o meu algoritmo de avaliação usando simplesmente português de Portugal ou português do Brasil, teremos várias reclamações por parte dos estudantes, porque o sistema vai detectar ou vai atribuir notas negativas a estudantes porque não estão a usar o idioma na qual foi treinada. O sistema não conhece a linguagem ou a língua portuguesa de Angola. Então, esse é um dos riscos principais na utilização da inteligência artificial e um cuidado que devemos ter como docentes ou como alguém que cria o sistema para as avaliações. Porque senão, em vez de facilitarmos o processo, ajudamos, vamos ter uma ferramenta de exclusão e não inclusão. O outro ponto é dependência excessiva da tecnologia. O palestrante que me antecedeu falou muito bem cientificamente está provado que usando excessivamente a inteligência artificial, o ChatGPT, nos torna preguiçosos. Então, esse é um dos cuidados, também não por parte dos alunos, mas também por parte
dos docentes, ou seja, simplesmente dependendo 100% da inteligência artificial, vai nos ter a capacidade de produzir conteúdos científicos que realmente sejam de nossa autoria. O outro ponto é, como cuidados e desafios, são a privacidade de dados. Se nós usamos os algoritmos atualmente existentes para expormos os dados dos nossos estudantes ou mesmo nossos dados, temos a probabilidade desses dados serem vazados, ou seja, vendidos para outras instituições. O professor, não me lembro do professor, mas um dos palestrantes mencionava que os estudantes usam o ChatGPT de forma gratuita. E nós sabemos que em privacidade de dados e segurança, nada é gratuito. Se estás a utilizar de forma gratuita, de certa forma está a ser pago com os teus dados ou com outra informação. Lembram que nada é gratuito. Então temos que ter atenção à privacidade de dados. E uma forma de velarmos por isso é a instalação a nível de instituições de modelos offline. Nós temos os modelos online que podemos aceder através de internet, mas também as instituições de tecnologias como a OpenAI, a Microsoft, a GitHub, entre outras empresas, disponibilizam modelos que nós podemos instalar nos nossos computadores. É claro que no passado, para termos estes modelos nos nossos computadores, precisaríamos de um computador de muita potência. Mas atualmente não é o caso. Os modelos são otimizados para serem executados nos computadores que temos atualmente. Se não tivermos capacidade de executar nos computadores, alguns modelos ainda suportam a execução de forma Docker. Não temos, para os estudantes de engenharia, sabem o que é Docker, Kubernetes. Então podemos executar esses modelos nos nossos Docker containers e conseguimos personalizar. Para além das informações ou do treinamento que o modelo recebeu da Microsoft, da OpenAI, nós podemos introduzir conceitos novos no processo de treinamento desses modelos. Para nossas instituições, nesse caso para os docentes, podemos introduzir conceitos, tópicos específicos daquilo que é a nossa matéria e a nossa disciplina e personalizar com base naquilo que nós conhecemos dos nossos estudantes. Boas práticas. Passando para boas práticas, existem, claro, tem a questão da ética que se trocou muito aqui. Eu trago algumas boas práticas como docentes que devemos seguir. AI como apoio, copilot. Ele não diz piloto, é mesmo copilot. É alguém que está ao lado para auxiliar no processo da avaliação e não como um juiz final da nossa avaliação. Devemos ser transparentes nos critérios de avaliação. Se existe um modelo de treinamento, devemos, de certa forma, disponibilizar os modelos para que os alunos tenham acesso e saber exatamente quais são os modelos usados para a avaliação dos estudantes. E temos um método de treinamento contínuo dos nossos modelos, que eu disse no princípio. Se nós treinarmos os nossos modelos com informações desatualizadas, e nessa altura os estudantes têm acesso a informações mais atualizadas, corremos o risco de avaliarmos negativamente um estudante que, se calhar, tem acesso a uma informação mais avançada, mas o modelo que foi treinado para avaliação tem uma informação desatualizada. Então, podemos ter conflitos entre o docente e aqueles que são os nossos estudantes. Devo lembrar que estamos a sair de uma era da avaliação da aprendizagem. Ou seja, eu marquei da aprendizagem muito daquilo que é a nota. Avaliamos nota dos estudantes. Nós passamos os estudantes com base na nota de 10 para cima, não muito pela competência. E estamos a passar numa era da avaliação para a aprendizagem, em que podemos usar os erros para evoluir os estudantes. Nesse momento que os erros não vão servir como um muro, mas sim com degraus para que os estudantes possam alcançar mais conhecimento e conhecimento personalizados com base nos seus critérios de raciocínio, com os seus critérios de aprendizagem. Acho que a equipa técnica cortou a minha apresentação. Okay. Uma nota final, a AI não vai substituir a avaliação humana. Acho que falou-se numa das perguntas que se fez no primeiro painel. Mas os profissionais e instituições que usam a inteligência artificial para dar feedback imediato, esses sim vão substituir os que continuam a fazer autópsias no conhecimento. Mais uma vez, a AI não vai substituir a avaliação humana. Mas todos os profissionais e instituições que usarem a AI para darem feedbacks imediatos, esses sim irão substituir os professores
ou profissionais que continuam a usar autópsias no conhecimento. E muito obrigado. Muito obrigado, engenheiro Manuel Ernesto, pela abordagem que nos traz aqui relativamente aos processos tecnológicos voltados para a educação. Eu gostaria de saber da área técnica se já temos condições de termos a transmissão via Zoom. Bem, já temos o feedback positivo. Desta feita, nós gostaríamos de introduzir o Dr. Alexandre Bacil, ele que é consultor em gestão, governança em transformação digital, com mais de 30 anos de carreira em tecnologia de informação, atuando em organizações de diversos portes e liderando projetos estratégicos na área de sistemas de informação, colaboração digital e modernização de processos organizacionais. Acumula mais de 12 mil horas de consultorias em gestão e TI e mais de 6.500 horas em coaching de líderes e equipas, tendo dirigido iniciativas de grande impacto, como o desenvolvimento de 56 sistemas tributários do Estado e do Estado do Tocantins e o projeto do governo eletrônico de Angola, premiado internacionalmente e responsável por elevar o país no ranking da ONU e da EGOV. Com formação executiva internacional, certificações em liderança, inovação em IA e gestão estratégica, o Dr. Alexandre Bacil tem colaborado efetivamente com instituições públicas e privadas na construção de ecossistemas digitais eficientes e centrados no usuário. Dr. Alexandre Bacil, consegue receber o nosso sinal? Perfeitamente, agradeço pelas boas-vindas. Também dou uma boa tarde a todos presentes e principalmente parabéns para o ISP por esse evento. Tenho acompanhado um evento grandioso com muita qualidade de informação e conhecimento. E é nesses eventos que a gente acaba expandindo nossa consciência, trocando ideias e modificando nossa trajetória, né? Então, agradeço muito, estou honrado pelo convite e gostaria de acrescentar um pouco, né, de conhecimento e dessa pesquisa sobre avaliação digital. Ok, muito obrigado, Dr. Alexandre. Então, o auditório está pronto para recebê-lo. Então, vamos agora presenciar ou acompanhar a apresentação do Dr. Alexandre Bacil. Acredito que compartilhei a apresentação. Todos estão a ver? Sim, conseguimos visualizar a apresentação. Perfeito, ótimo. Então, o que eu vou buscar compartilhar, né, e acrescentar nesse painel é um pouco da história da avaliação digital, né, que vem lá da leitura ótica até o feedback imediato, acrescentando um pouco de conceitos, inclusive o que o engenheiro Manuel passou também, e sua apresentação foi excelente. Então, a história da avaliação, ela vem desde a década de 60, quando nós falamos da avaliação digital, né? Ela vem com um processo de medir a aprendizagem, orientar o estudante no processo pedagógico, né? Então, mas o que mudou? O que nós vamos observar nessa apresentação? O que mudou na forma como avaliamos? E a utilização da tecnologia nos permitiu ganhar, né? Ela nos permitiu ganhar em escala, velocidade e precisão. E, recentemente, assim como o engenheiro Manuel passou, está ganhando em personalização, em profundidade da avaliação. Então, avaliar, como nós podemos e todos aqui podem entender, avaliar não é apenas atribuir uma nota. Avaliar, ela significa verificar se o conhecimento foi assimilado. Esse é o principal ponto num processo de aprendizado,
eu vou realizar uma avaliação para saber aquilo que eu transmiti foi realmente assimilado, se aquele conhecimento foi colocado em prática, que aquele estudante, aquele aluno conseguiu assimilar o que foi transmitido. Ela também é utilizada para identificar lacunas de aprendizagem, gaps de aprendizagem, onde que existe uma área que precisa ser aperfeiçoada dentro daquele aluno, daquele estudante que está buscando aprender. Avaliar também é orientar estudantes sobre como evoluir. Não é só dizer que ele está errado. Você está errado aqui, mas eu tenho que apontar como ele deve evoluir. E apoiar também o professor na tomada de decisões pedagógicas. O professor, o docente, ele é, dentro da sala de aula, dentro da instituição, ele é um líder, né? Ele não é um fiscal. Não é um fiscal que apenas diz o que está errado. Ele é um líder que aponta, ele deve apontar a direção para onde aquele estudante, para onde aquele aluno deve se desenvolver. Okay? Então, dentro desse aspecto, historicamente, a avaliação sempre enfrentou aí 3 grandes desafios. O primeiro desafio é a escala. Como avaliar muitos estudantes de forma eficiente. Então, o seu professor, ele dedica o seu tempo à área de ensino, né? É claro que ele tem que ser remunerado por isso, para que ele tenha a sua sobrevivência, a sua própria evolução financeira. Então, ele não pode dar aula apenas para 10 alunos, um exemplo, né? Salvo se esses alunos pagarem muito bem. Mas ele tem que ter uma escala de avaliação, para 50, para 2 turmas, 100, 200, 300, às vezes 400 alunos. E assim, no Brasil, por exemplo, nós temos professores que, fora das universidades, mas nos cursos abertos na internet, que tem 2.000, 3.000, às vezes até 10.000 alunos, um único professor consegue ter uma escala, uma quantidade de alunos a consumir o seu conhecimento. Mas esse foi um dos principais desafios na avaliação, que é ganhar a escala. Outro desafio é o tempo. Como reduzir o intervalo entre a prova e o feedback. Eu não posso executar uma prova e depois de 2 meses trazer o feedback com as notas, com o resultado daquela nota. Então eu tenho esse problema, essa questão a ser resolvida. E outro problema é a qualidade, né? Como ir além do certo ou do errado. Bom, então a avaliação digital surge exatamente como resposta direta a esses desafios. Ela não aparece de uma forma repentina, assim como a inteligência artificial. A avaliação digital também, ela vem com um processo de décadas de evolução tecnológica. E o que a gente vai aqui trabalhar é exatamente nas 6 eras dessa avaliação digital. Começando pela primeira era, onde houve uma transformação da avaliação, que acontece da necessidade de corrigir provas em grande escala, especialmente em sistemas educacionais massivos, né? Quando existiam muitos ou grandes testes nacionais ou grandes exames nacionais. Por exemplo, no Brasil nós temos aqui o Enem, que é um exame nacional para acesso às universidades públicas, que são gratuitas. Então, são milhões de estudantes que fazem essa prova e que é necessário corrigir essas provas, né, esses exames, para que se possa saber quem tem acesso à universidade gratuita federal. Então, nessa era, a tecnologia não avalia o conhecimento em si, né? Começou lá na década de 60, ela não avalia o conhecimento em si. Ela automatiza a correção de respostas. O foco é a velocidade e a padronização. Então, o processo continua sendo pedagógico, mas a execução passa a ser mecânica. Então, se eu tenho 1.000 avaliações, né, eu vou fazer essas 1.000 avaliações de uma maneira padronizada, mas eu vou conseguir dar uma resposta, um feedback dessas avaliações em bem menos tempo do que apenas o professor corrigindo essas 1.000 avaliações. E o que eu trago também são, de maneira prática, são ferramentas. Quais eram as ferramentas, quais eram os sistemas utilizados nesta primeira era? Então, um dos exemplos aqui é a Scantrol, né?
que fazia parte de leitura de cartões óticos, né? Ele faz a leitura de milhares de cartões de respostas por hora. Os cartões OMR e os famosos cartões perfurados aí da IBM também foram precursores aí da programação, né? Mas que também eram utilizados aí por universidades para fazer as avaliações. Só que existia aqui uma limitação. Qual que era a limitação desta era, dessa primeira era que foi aproximadamente de 60 até 90? Apesar que ainda existem, como eu falei do exemplo do Enem, existem ferramentas para avaliação objetiva, né, aquelas avaliações de certo, errado ou alternativas das questões, que ainda é utilizada, ainda bem aceita, né? Mas existe uma limitação, apenas questões objetivas. Nenhum feedback qualitativo e o aluno recebia apenas uma nota final. Essa aqui é a limitação desta era. Se a gente for passar agora aqui para a segunda era, né? Ainda na primeira era, eu trouxe aqui apenas alguns exemplos para a gente reforçar, né? Quem nunca viu um cartão deste? Né? Quem nunca fez uma prova, um concurso, algo onde eu preenchi os resultados da minha prova a partir da alternativa A, B, C, enfim, e a partir dos leitores óticos eu tinha aí um processamento dessas respostas, eu conseguiria fazer a avaliação, a correção dessas provas, milhares de cartões por hora e por dia. Okay? Então, só trouxe aqui as imagens para que a gente pudesse tomar como referência essa primeira era. Eu também vou fornecer depois a apresentação para a organização poderá distribuir no seu canal devido, para que todos possam ter aqui o conteúdo, o nome das ferramentas e possa pesquisar e aprofundar o seu conhecimento. Na segunda era, nós vemos aí com a popularização dos computadores pessoais e principalmente da internet. Né? Na década de 90, eu fui ter acesso à internet e consumir conteúdo da internet. Em 1993, 92, 93, começou essa disseminação. Mas aqui a avaliação já começou a ter esses ambientes virtuais. Então já não passava mais apenas pelo papel ou pela correção de gabaritos, né? Ópticos e mecânicos. Então, nesta era, as provas passam a ser realizadas online. Então, eu poderia responder as avaliações a partir do online, a partir de um formulário que estava na internet, preenchendo ainda as alternativas, né? A correção era automática, quase que imediata, já não precisava passar por um processo mecânico, mas como dentro da ferramenta já existia qual era a resposta correta, a correção era automática, quase imediata. Se o professor quisesse liberar ao final da execução a avaliação, isso já acontecia. E os professores ganham relatórios simples, né? Ganhavam relatórios simples, o aluno realizava a sua avaliação dentro de um ambiente controlado, é claro, e os estudantes recebem os resultados de maneira mais rápida. Então a avaliação deixa de ser apenas mecânica e passa a ser digitalizada aqui na segunda era. Quais são aqui algumas ferramentas de exemplo dessa segunda era? O Moodle. Quem nunca ouviu falar do Moodle, aqui quase todas as universidades no Brasil começaram a implementar as suas plataformas porque ela era open source, né? Então, todas as universidades começaram a colocar seus conteúdos de distribuição de conteúdos, os seus professores começaram a colocar os conteúdos e distribuir isso para os alunos de uma maneira mais otimizada. O Blackboard também foi um LMS mais voltado para o lado corporativo, né? A Question Mark, Perception aqui, e o Pearson View aqui, essas duas ferramentas, o Moodle e o Pearson, eu tive um pouco mais de contato, porque o Pearson View foi utilizado nas certificações da Microsoft, nas certificações da Cisco. Então, para que um profissional da área de tecnologia tenha uma certificação, ou seja, ele seja certificado pela Microsoft ou pela Cisco, ele tem que passar por uma prova rígida de avaliação de conhecimento, e a plataforma utilizada era a Pearson, para que ele pudesse ali receber o seu certificado com uma validação realmente criteriosa. Então aqui são 4 ferramentas, existem várias outras, mas eu busquei trazer aqui para dar exemplos mais pragmáticos
das ferramentas de segunda era, em que em alguns casos ainda são utilizados. O Moodle ainda está presente em algumas universidades brasileiras, mas ele já está, vamos dizer, ultrapassado, né? Nós temos outras plataformas, realmente nós vamos ver aqui, já ultrapassaram essas plataformas. Então, existiam, claro, algumas limitações, avaliação limitada a formatos pré-definidos, né? A pouca personalização. Então, não havia, nós estamos aqui digitalizando aquilo que é do mundo do papel apenas para o mundo digital, né? Claro, trouxe benefícios, mas ainda existia uma limitação. A principal aqui ainda era, ela não conseguia interpretar a linguagem natural. Tá? Então, se você digitasse, se o texto fosse uma redação, essas plataformas não conseguem fazer uma correção de uma redação aí. Né? Na terceira era, o avanço começa já com armazenamento e análise de dados. Aqui nós começamos a ter um pouco de learning analytics. Né? Então, cada interação do estudante gera dados. Então, conforme você iria aprendendo, iria dando respostas, iria interagindo com a plataforma, essa plataforma começava a aprender um pouco mais sobre você. Então, aqui nós temos uns sistemas que passam a registrar tempo de resposta, quanto tempo você leva para dar aquela resposta, quantas tentativas, quantos erros recorrentes. Então, ela já começava a aprender um pouco sobre você. Então, já existe aqui, né, um precursor da avaliação adaptativa. Então, se ele erra muito nesse roteiro de aprendizado, eu vou ter que reforçar esse conhecimento. Né? Então, a dificuldade das atividades pode variar conforme o desempenho. Então, se ele respondesse rapidamente, corretamente, a plataforma iria avançando e dando questões mais difíceis para ele. Se ele demora, eu vou ter que levar para um outro roteiro para que ele aprenda um pouco e reforce esse conhecimento. Era aqui na terceira era. Então, o foco deixa de ser apenas no resultado final e passa a entrar no processo de aprendizagem. Então, a digitalização aqui, o aprendizado do processo começa a ser inserido na avaliação digital. Algumas ferramentas dessa terceira era, né? A Khan Academy, né? O Alex, o Duolingo, né? A Coursera. Então, por exemplo, nessas ferramentas, o Duolingo aqui, as minhas filhas utilizam até hoje. Então, ele surgiu lá em 2012, mas ele foi evoluindo. Então, para o aprendizado de matemática, para o aprendizado de línguas, né, ele vai detectando a tua dicção, se você está respondendo corretamente, se você está dando feedback, e ele vai criando roteiros mais adaptados ao teu desempenho. Né? Eu recomendo muito a quem não conhece buscar o Duolingo. Ele tem uma versão gratuita, você já pode começar, depois é claro, se você quiser avançar e ter outros roteiros, ele vai ter a versão paga. Né? Então, aqui na terceira era, o avanço é importante. Né? A avaliação começa a se adaptar ao aluno e não ao contrário. Na quarta era, nessa fase, entram aqui em cena os algoritmos mais sofisticados e técnicas de machine learning. Né? Então a tecnologia passa a reconhecer padrões, prever dificuldades, interpretar produções humanas. Então lá em 2010 até aqui 2022 a gente começa a ter aqui as correções automáticas de redação. Então, se a redação, é claro, ela é feita de maneira digital, ou seja, digitada, né? Dependendo até de como era feita a escrita, já se começa a detectar a escrita humana também, dependendo da qualidade da letra. Né? Quem é professor, eu também sou professor há muito tempo, a gente sabe que existem alunos que possuem, a gente não fala letras, são hieroglíficos, né? Que para tradução é sempre difícil. Mas aqui também começa a avaliação inicial da fala. Então as ferramentas já começam a escutar e a entender a fala humana em diversas línguas. Né? A previsão de risco acadêmico, então aqui as ferramentas começam a dar alertas também de risco acadêmico, ou seja, existem alunos que estão com maior dificuldade nisso, então começa a ter uma personalização e um aprendizado sobre a individualização daquele estudante. E o feedback começa a ser mais elaborado, não é só sobre certo e errado. Né? Então,
ainda não é, na quarta geração, IA generativa, mas já existe avaliação inteligente. Então, algumas ferramentas, né? Nós temos aqui o Tools, né? Essa aqui é uma ferramenta, inclusive, utilizada aceita por 13 mil universidades, que faz uma avaliação automática da escrita e da fala daqueles países que não são nativos em inglês. Então, já é aceita até em grandes universidades, grande nome, Harvard, né? Então, se você quer realizar alguma entrada, ela vai utilizar essa ferramenta como uma avaliação para saber se realmente você não vai ter dificuldades de acesso ao conhecimento nessas universidades, né? O Turnitin, não sei se vocês conhecem, mas também é uma ferramenta anti-plágio, né, utilizada. E é sempre importante aqui frisar que essas ferramentas anti-plágio, claro, o plágio existe há muito mais tempo do que a IA, né? Os estudantes são realmente muito criativos e existem pessoas que querem ganhar dinheiro fornecendo a possibilidade de facilitar o caminho dos estudantes, mas facilita rapidamente para que ele possa ter um conteúdo ou resposta de um trabalho, de uma tese rápido, mas o aluno não está prevendo que no futuro ele vai ter dificuldade profissional. Mas o Turnitin aqui, nós temos que tomar cuidado sempre com as ferramentas da universidade, que ele hoje está mais atualizado, ele vai comparar se parte daquele conteúdo foi de IA ou não, mas nós temos que tomar cuidado com os falsos positivos, porque às vezes a própria ferramenta pode dar um falso positivo, ou seja, dizer que é plágio e na verdade não é. Então, aí é da capacidade também do professor de conhecer o aluno, de conhecer se ele tem o conhecimento para entregar aquele resultado. E aqui, como o engenheiro Manuel colocou anteriormente, nós temos que começar a olhar ao processo e não apenas o resultado, e as ferramentas estão apoiando esse trabalho. E dentro desse aspecto, é sempre bom colocar que dentro dos projetos que eu trabalhei de implantação de tecnologia, dos pilares, como ontem o engenheiro Zé Corrêa colocou, nós temos sempre 4 pilares nas organizações: tecnologia, processos, né, pessoas e cultura. Dentro do que nós estamos vendo como novo, né, essas eras que estão vindo, nós, como seres humanos, temos um olhar sempre de medo, né? E o medo vem daquilo que nós não conhecemos. Dentro desses projetos, ao longo da minha carreira de implementação, o pilar pessoas sempre era um pilar um pouco mais difícil. A tecnologia nós desenvolvíamos, mas nós colocávamos a tecnologia nova, as pessoas sempre olhavam aquela nova tecnologia com desconfiança. É o nosso padrão humano. Nós somos humanos, nós evoluímos durante milhões de anos e sempre desconfiamos do que é novo. Mas essa desconfiança não pode ser uma barreira que impeça a evolução. Então nós temos que sim evoluir com a utilização dessas ferramentas. Então, se a gente for voltar aí milhões de anos, quando o homem descobriu a utilização do fogo, né? Primeiro, com certeza, ele se queimou e falou: não, isso aqui dói. Mas depois ele viu uma floresta queimada e viu lá algum animal morreu queimado e ele conseguiu sentir o cheiro daquela carne, conseguiu consumir. Nesta era, lá atrás, né, dos nossos grandes antepassados, é que o nosso cérebro cresceu porque conseguimos consumir mais proteína. Mas se o homem ficasse apenas com medo do fogo e não fosse aprender a utilizar ele corretamente, nós não tínhamos evoluído, né? Então, só quis fazer esse ressalvo aqui, porque sim, nós temos que olhar com um olhar crítico, mas não com um olhar crítico de recusa da ferramenta, mas sim sermos até superiores a elas para podermos seguir nesse caminho, né? Então, aqui outras 2 ferramentas dessa quarta era, né? Na quinta era, aqui sim, nós tivemos uma grande ruptura, né, que é com a IA generativa. É o que nós estamos tendo de assimilação mais rápida hoje, né? Porque ela veio recentemente, todos nós, é algo muito novo, tá, de consumo geral. Então, a IA veio
de ser democratizada há poucos anos, mas ela vem evoluindo aí há 70 anos, né? Nós temos um processo evolutivo aí da inteligência artificial há quase 7 décadas, mas o acesso a todos nós, de uma maneira democrática, é há pouco tempo. Então, por isso que nós estamos ainda com esse olhar: será que ela vai nos substituir, né? E eu olho sempre a inteligência artificial como uma grande ferramenta. Ela vai estar sempre ao meu lado, me apoiando a executar o meu trabalho com maior qualidade. E ela nunca vai me substituir, desde que eu esteja sempre estudando. Então, se você é professor, você não pode parar de estudar. Você não pode colocar o conceito para os seus alunos que sempre devem estudar e você parar de estudar. No Brasil, nós tivemos no início dos anos 2000 uma democratização dos laboratórios de informática no ensino médio, né? E na época eu participei desse processo, muitos professores tinham recusa de utilizar os computadores. Ele achava que não, utilizar o computador vai me substituir. Ele queria ficar dentro da sala de aula, com a lousa, com giz, com quadro, e a gente sabe o que aconteceu, né? Esses professores que ficaram estagnados ficaram lá atrás, né? Então, nessa quinta era, a inteligência artificial começa a apoiar e a compreender a linguagem natural e apoiar o processo de avaliação. Ela começa a produzir já explicações, ela começa a sugerir melhorias e a criar atividades personalizadas. Então, ela vai apoiar não só o professor, não só o aluno, mas os dois lados, se eles souberem utilizar corretamente dentro da ética, assim como nós vimos a utilização e no painel passado também. Se a pessoa não tem boa ética no seu lar, na sua construção de personalidade como pessoa, ele também vai levar essa falta de ética para a utilização da inteligência artificial. Então a culpa não é da inteligência artificial, mas sim de nós, de como nós utilizamos elas, né? Então aqui o feedback deixa de ser genérico, passa a ser contextual, imediato e individualizado. Então o professor não perde espaço, ele ganha tempo para orientar de maneira individualizada. Se ele souber utilizar adequadamente, ou seja, ele vai ganhar tempo no processo de correção, no processo de elaboração dos seus materiais. É claro que ele tem que conduzir isso com o seu conhecimento, para que ele possa ter tempo para individualizar, para que ele possa orientar os seus alunos, na grande quantidade, aos caminhos, a passar para eles quais são os principais gaps que eles devem ser preenchidos, as lacunas de conhecimento que devem ser preenchidas. E deixa de ser aquela avaliação genérica. Algumas ferramentas, acho que muitos de vocês já conhecem, ChatGPT, o Gemini, o Claude. Então essas ferramentas fazem correção comentada, criam exercícios, trazem um feedback aí personalizado, né? O Google Read Long, né? Então aqui também foi utilizado no Brasil, Read Long, para alfabetização, para detectar se o aluno está aprendendo a ler corretamente, se ele consegue entender, né? Então nós temos aqui no Brasil temos um nível de alfabetização. Existem pessoas que sabem ler, mas quando o texto acaba sendo um pouco mais profundo, ele não compreende o texto, né? Então existem os chamados analfabetos funcionais, que existem 5 níveis, são classificações de analfabetos. Ele pode escrever, ele pode ler, mas ele não consegue entender um texto um pouquinho mais profundo. Então, o Read Along aqui já foi implementado e é utilizado e é gratuito pela Google para que você possa utilizar e personalizar o seu aprendizado. A Google tem inúmeras ferramentas de aprendizado, muitas delas são gratuitas, para que você possa implementar no processo do seu ensino. No Microsoft, o Read Code também, para aprendizado de inglês, também é uma ferramenta gratuita, tá? Que está nessa quinta era, o Grammarly também. Então são 4 grupos de ferramentas aqui, mas que já estão nessa quinta era, já utilizam por trás dessas ferramentas. Na sexta geração, essa geração já é uma geração mais emergente, começou agora em 2024, né? Então a avaliação aqui começa e ultrapassa o texto escrito, né? E ela já começa a considerar voz,
começa a considerar vídeo, começa a entender a expressão, começa a entender os soft skills e começa a simulação de decisões. Então, essa é uma ferramenta emergente, algo que está começando e que algumas empresas já estão utilizando no seu processo de entrevistas, né? Então, ao invés de uma entrevista de trabalho, uma entrevista de contratação de um profissional, eu consigo colocar uma ferramenta para que esse profissional faça uma avaliação, faça um processo, mas quem está por trás avaliando é a ferramenta, é uma inteligência artificial, que ela consegue ver expressões, entender se aquela pessoa está respondendo com segurança, se ela está fazendo uma apresentação e ela tem realmente o conhecimento ou se ela só apenas decorou aquela apresentação. Então é algo emergente, mas que vai estar presente aí nas grandes centros universitários e empresas que vão realizar a avaliação. Então, a IA aqui, ela torna-se Dr. Bacil, multimodal, vamos pedir que avaliando acelere um bocado a múltiplas apresentação, dimensões. por favor. Sim, por favor. Gostaríamos que pudesse ser um bocado mais lacônico na sua abordagem, para que possamos conseguir concluir com as outras apresentações subsequentes. Perfeito, eu agradeço pelo lembrete e nós estamos aqui no último slide, né? Então aqui são apenas algumas ferramentas inovadoras da sexta era, né? Eu vou passar a apresentação, tem o High View, Labs, tem o Zoom também, existe dentro do Zoom uma licença para realizar essa avaliação multimodal. Então a avaliação não substitui o professor, né? Ela automatiza o operacional, ela qualifica o feedback, ela personaliza a aprendizagem, ela permite avaliar as competências reais, né? Então, o futuro da avaliação contínuo é personalizado, ele é humano apesar da tecnologia. Repetindo, ele é humano apesar da tecnologia. Então, quando a avaliação evolui, com certeza a aprendizagem evolui. Agradeço a todos pela presença, desculpe ter ultrapassado o meu tempo, busquei ser o mais breve possível nesse conteúdo. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Bacil, pela apresentação e por um tempo muito reduzido, nos fazer mergulhar naquilo que são, então, as 6 eras da avaliação. E podemos aqui perceber que avaliar não é simplesmente atribuir notas. Avaliar é mais que apontar como o estudante possa, então, evoluir e contestar aquilo que realmente foi assim transmitido. Bem, desta feita, nós vamos continuar e teremos aqui um novo moderador ou palestrante, que é o nosso doutor Danilo Castro, na qual eu faço a leitura do seu currículo. É um empreendedor africano e criador de conteúdos, apaixonado por projetos inclusivos. Ao longo de sua carreira, ele construiu 2 empresas em países diferentes, com foco no desenvolvimento de jovens. Com uma trajetória que começou aos 21 anos de idade e continua até aos dias de hoje, Danilo tem como objetivo impactar, inspirar e motivar jovens em suas jornadas. Danilo Castro possui uma sólida formação com foco em negócios, marketing, liderança de marcas e gestão empresarial. Suas formações acadêmicas incluem pós-graduação Lato Sensu em Marketing e Novas Tecnologias de Negócio pelo Instituto Português de Administração e Marketing, isto no período de fevereiro de 2022 a março de 2023. Pós-graduação Lato Sensu em MBA Executivo com ênfase em Soft Skill e Influência, isto pela Academia BAE, entre os meados de janeiro de 2021 a novembro de 2022. Concurso de liderança de marcas pela Católica Lisbon School of Business and Economic em 2016 a 2017. Pós-graduação em gestão empresarial pela Lisbon School of Economic and Management no período de 2013 a 2014. É desta feita que eu convido, então, o Dr. Danilo Castro.
Um, dois? Um, dois? Muito bom dia a todos. Boa tarde já, né? Pronto, vou tentar ser breve para cumprir aqui o tempo. Naturalmente não vou fazer uma apresentação tão técnica. A minha área não é das tecnologias de informação. Eu venho da área do direito e depois vou para a área de marketing e depois começo a me apaixonar pelas novas tecnologias de informação nesse processo, o que dá-me uma perspectiva um bocadinho diferente de todos os meus colegas de painel que passaram por aqui. E dentro daquilo que é este primeiro tema que me foi convidado a falar, eu faço uma abordagem relativamente histórica, mas também daquilo que tem sido a minha experiência, tanto do ponto de vista profissional, como do ponto de vista académico, porque também navego essas duas realidades. Bom, não sei se está a funcionar. Como é que eu faço para baixar? Indo para frente? Ok. Boa. Então, o meu tema específico foi uma nova era, ou seja, avaliação digital e feedback imediato, uma nova era na formação académica e profissional. Bom, eu acho que aqui a pessoa que me apresentou, o moderador, já falou um bocadinho da minha carreira, mas eu gosto sempre de começar por apresentar-me, porque não parto do pressuposto que todos já me conhecem. Às vezes umas pessoas vão a essas apresentações e começam logo a falar, e eu acho que é importante fazer essa trajetória histórica, ok? Isto aqui, ok. Bom, eu giro duas empresas ligadas ao universo de consultoria, do ponto de vista de desenvolvimento de negócios e consultoria de marketing, tanto em Angola como em Portugal. Hoje estou muito focado à consultoria estratégica, mais ligado ao desenvolvimento juvenil, e dirijo um grupo empresarial denominado 2TF, com 3 braços diferentes, um deles ligado à consultoria, outro ligado à produção de eventos e outro ligado a participações e investimentos em negócios de várias ordens. E isto dá-me uma perspectiva aqui de avaliação de desempenho por parte das pessoas com quem eu trabalho, e vou falar um bocadinho aqui do que tem sido esse meu trajeto. No processo, também criei uma plataforma digital denominada Anormais, com H. Alguns de vocês se lembram dos Anormais? Não sei se é do vosso tempo. É? Dos mais novos? Pronto. Com o meu sócio, nós começamos essa revolução da influência digital em Angola. Começamos em 2017 e acabamos por apanhar esta onda das redes sociais e tudo mais, e acabamos por transformar aquilo num negócio que acabou por fazer muito furor entre os jovens. E do ponto de vista daquilo que é a formação, também falo que passei aqui pelo universo do direito, a marketing, etc, etc. Para a temática de hoje, eu vou começar por fazer uma breve contextualização espaciotemporal, que começa por dizer que, para nós falarmos de uma nova era na formação académica e profissional, nós naturalmente estamos a estabelecer uma comparação com uma realidade anterior. Uma realidade que se calhar muitos de vocês conhecem, outros não. Os mais velhos, eventualmente, vão se rever naquilo que eu direi a seguir, e os mais novos também. Portanto, eu acho muito interessante fazer esta comparação daquilo que era uma abordagem, um ensino e avaliação antigamente, e aquilo que é hoje, não só em Angola, como também do ponto de vista internacional. E de que realidade falamos? De uma realidade académica e profissional, onde o método de avaliação e o feedback imediato eram completamente desfasados daquilo que vivemos hoje. Este é o objeto da nossa avaliação. E a questão que se coloca é como é que era antigamente, ok? E eu estabeleço aqui alguns pontos importantes para a nossa primeira abordagem. Primeiro, a avaliação, antigamente, pelo menos eu considero-me o chamado criança do meio, porque eu apanho aqui a geração dos anos 80, 70 e 60, com meu pai e os meus irmãos mais velhos, mas depois também apanho a geração dos 90 e 2000, com a geração das pessoas com quem eu lido e com quem eu trabalho. Neste momento, na minha empresa, eu sou um dos mais velhos, com 34 anos, e toda a gente com quem eu trabalho tem de 25 anos para baixo. Então, eles nasceram em 99, 2000, certo? Então, a maneira que eles lidam com feedback é completamente diferente da maneira que eu lido com a maior parte dos nossos clientes, que são pessoas dos anos 50 e 60. Então, isto dá-me aqui uma perspectiva muito boa, a qual posso partilhar convosco, de quais são essas diferenças, tanto do ponto de vista empresarial, como também interno com a minha equipa. Depois, também do ponto de vista académico, notei algumas diferenças. Naturalmente, quando formei-me, as avaliações eram feitas de uma forma, e quanto mais pós-graduações, lato sensu, vou fazendo e mais formações, mais vou entendendo que os universos onde vou navegando têm uma maneira mais atualizada de dar o feedback imediato e fazer as avaliações. O que também permite-me fazer aqui esta análise. Depois,
Começamos por dizer que antigamente a avaliação era pontual e mais episódica. Concentrava-se muito em testes escritos, exames finais e um menor grau de trabalhos presenciais. Ok? Aliás, e em menor grau de trabalhos presenciais. Aliás, todo mundo aqui lembra-se da altura que tinha que imprimir os papéis, ir para a frente do professor e defender, certo? Aqui alguém gostava de defender provas? Gosta de defender provas assim? Depois de um trimestre, de um semestre? Pronto, mas deviam, porque depois iam estar cá em cima a falar à vontade. Okay? É importante. E eu vou falar lá à frente porque que o digital não salva tudo. A inteligência artificial não salva tudo. Porque nós, às vezes, temos muitas pessoas que dominam a inteligência artificial, mas depois têm que apresentar um projeto ao banco e começam a tremer das pernas. Então, apesar de eu estar a falar num congresso de TICs, nós temos que fazer aqui uma espécie de um híbrido. E lá à frente eu vou explicar porquê. Então, essas apresentações que vocês fazem na universidade, ao vivo, são importantes. Okay? Mais à frente, do ponto de vista daquilo que era avaliação, nós tínhamos uma avaliação uniforme. O mesmo modelo para todos os alunos, sem adaptação ao ritmo e ao contexto, ao estilo de aprendizagem individual. E isto aqui é algo que nós temos que ter atenção. Eu acho muito irônico que, do ponto de vista daquilo que é a nossa persona, a nossa personalidade, nós dizemos que somos seres unos. É a chamada idiosincrasia. Nós somos únicos, mas a avaliação é tudo junto. Não é irônico? Pronto. Então, isto é uma das coisas que antigamente nós também notávamos. Hoje nós vamos para um universo da avaliação muito mais personalizado. Okay? Depois, era uma avaliação sumativa. Servia sobretudo para classificar e transformar em hierarquias tudo aquilo que era o conhecimento, não para desenvolver de facto. Okay? Mais à frente era focado em conteúdo pesado, os chamados calhamaços, 1000 livros, 2000 livros, andar de manhã, à tarde, à noite, cheios de livros, e nós tínhamos que decorar tudo era para decorar. Okay? Depois, desligado um bocadinho do mundo real, sentia-se uma quebra muito grande entre o mundo acadêmico e depois quando nós entrávamos para o universo do trabalho, mas eu não falei disso na universidade, ninguém me avisou, era uma surpresa, correto? Então estava um bocadinho desfasado daquilo que era o mundo profissional. Isto é uma das coisas que nós também vamos aqui avaliar e nós sabemos que as instituições estão cada vez mais preocupadas em que o universo acadêmico consiga se conectar ao universo profissional. Okay? Seguimos. Do ponto de vista do feedback, sentíamos um feedback tardio. Chegava semanas ou meses depois da avaliação, quando o processo de aprendizagem já tinha avançado. Escasso, muitas vezes limitado a uma nota numérica. Quantos de nós tivemos colegas inteligentíssimos, mas que não saíam bem nas provas? Verdade ou mentira? Quantos de vocês sabiam muita coisa, estudavam tanto, e depois chegava o momento da avaliação, esqueci tudo? Será que é correto nós singularizarmos a uma nota um aluno que se esforça tanto? Okay? Isto então entendemos que é um método relativamente desfasado. Depois, unidirecional na medida que era do professor para o aluno, sem espaço para diálogo, ou seja, o aluno não podia dar feedback, o que também é importante. Okay? E finalmente, reativo, servia para justificar uma classificação, não para orientar a todo momento o crescimento do estudante. Finalmente, vamos seguir. Ok. Do ponto de vista profissional, aliás, do ponto de vista ainda acadêmico, qual era a consequência prática? O aluno sabia quanto valeu, mas não quanto precisava de melhorar. O erro era visto como falha, não como um dado. E falou muito bem sobre isto aqui, a questão dos dados hoje. E o sistema formava bons executores de exames, mas nem sempre bons profissionais. Correto? Vocês tinham aqueles colegas muito barras na escola, mas que depois na vida real, a vida não está a condizer. Okay? Por quê? Seguimos. Agora fazendo uma análise do universo profissional. No universo profissional era mais ou menos parecido, mas com algumas ligeiras diferenças. Ok? A avaliação profissional no modelo antigo era esporádica, ou seja, avaliações anuais, semestrais, muitas vezes mais burocráticas, hierárquica, o chefe avaliava e o colaborador recebia. Epá, você não teve bem esse mês, por quê? Epá, chegaste muitas vezes tarde, você tem que pagar isto, tem que ter esse desconto, etc, etc. Muito hierarquizado, sem voz para o colaborador. Subjetiva, dependia muito do valor da percepção do avaliador e dos acontecimentos recentes, e muito focada em resultados finais, pouco a olhar para o processo de aprendizagem ou evolução, e padronizada, com os mesmos critérios e funções muito diferentes. Naturalmente, e lá à frente eu vou falar sobre isto,
nós estamos a vir de um contexto, do ponto de vista global, e eu gosto muito de falar de política internacional, geopolítica e contextos, onde nós estamos a vir de uma geração que formou funcionários. Ok? Funcionários, pessoas feitas para trabalhar para outrem. Ok? E ao longo da história nós vamos ver uma mudança nesse paradigma que também vai servir aqui de base para a nossa conversa. Do ponto de vista do feedback, o feedback era tardio, chegava quando o ciclo já estava fechado, relativamente defensivo, associado a erros, problemas, correções, e pouco claro. Frases genéricas, tens de melhorar, bom desempenho, mas nada personalizado, tudo muito generalista. E muitas empresas continuaram assim com colaboradores desmotivados, sem saber por que erraram ou por que acertaram. Okay? Desconectados do desenvolvimento e raramente ligados a planos de crescimento ou de formação. Okay? Quais são as consequências disso nas organizações? As pessoas descobriam tarde demais que estavam desalinhadas, muitas delas descobriam 40 anos depois. Estou a trabalhar aqui há 40 anos e estou infeliz. Por que isto aconteceu? Porque nunca tinham feedbacks. O tal erro era escondido e não trabalhado, perdia-se talento por falta de orientação e as lideranças confundiam avaliação com controle. Isto acontece até hoje. Não é uma realidade isolada, isto acontece até hoje, dependendo das organizações. Ok, e eu pergunto-me assim, mas se foi tudo tão mal, como é que nós chegamos aqui? Se está tudo errado, pelo que eu, Danilo, estou a dizer aqui, parece que estava tudo mal. Mas nós formamos boas pessoas também. Nem tudo foi mal. E é muito importante, porque nós estamos num fórum acadêmico, trazer equilíbrio. Ok? O que correu melhor? Eu acho também importante trazermos para aqui. Por quê? Porque é tudo uma questão do contexto e o saber evolui, a humanidade avança e as lições ficam. Ok? Portanto, a maneira que os vossos avós e pais aprenderam não quer dizer que seja de todo errada. Era aquilo que se tinha à mão naquela altura. E é importante fazermos essa contextualização. Ok? Do ponto de vista da estrutura. Eu aqui não consigo ler, mas é muito importante porque isto está... Ok, vamos lá, eu vou tentar. Eu fiz aqui uma comparação clara. Ok? Que é a dimensão acadêmica, os pontos positivos, e a dimensão profissional, os pontos positivos. Não, tranquilo. Ok. Do ponto de vista da estrutura, o que era bom naquele tempo? Como diziam assim os nossos pais. O que era bom naquele tempo? Havia regras claras, calendários definidos e critérios estáveis. Hoje em dia, eu também tenho esse problema dos calendários com a minha equipa. Os miúdos da nova geração, os Gen Z, querem fazer tudo no tempo deles. Não cumprem horários. É difícil mantê-los dentro da sala. Por quê? A internet e as redes sociais veio fazer com que o seu chamado attention spam, ou seja, a sua atenção esteja esteja em todo lado ao mesmo tempo. E eles não conseguem fazer uma coisa durante muito tempo. Antigamente, isto era melhor. Depois, do ponto de vista acadêmico também, exigia método, estudo contínuo e preparação individual. As pessoas eram melhores preparadas. Se vocês forem falar para os vossos pais e avós e perguntarem uma aula que ele teve na 4ª classe, ele sabe. Se eu for perguntar a um estudante universitário o que é que fez a semana passada, é mais complicado. Exigência. Avaliações difíceis criavam resiliência intelectual. Hoje o que nós mais ouvimos são estudantes a dizerem a prova está muito difícil, isto está tudo duro, não consigo, estou com problemas psicológicos, preciso de acompanhamento. A senhora aqui à frente disse... Mais à frente, autoridade. As pessoas tinham o professor como referência. Eu lembro do meu pai dizer que estudou Direito porque uma professora na 4ª classe dele diz: tu és inteligente, tu podes chegar mais longe. Porque ele tinha aquela professora como a pessoa que ele admirava. E se não fosse uma professora, era um enfermeiro. Se não fosse um enfermeiro, era o senhor que trabalhava no sítio X, que ele queria ser como aquela pessoa, era aspiracional. Hoje em dia eu vou perguntar a um estudante o que ele quer ser, famoso. Ok? Então nós tínhamos referências. Depois, o reconhecimento era baseado em desempenho comprovado. E mais à frente, relativamente ao foco, havia menos distrações tecnológicas, ok? Do ponto de vista profissional, não vou chegar ao fim da lista porque são muitas coisas, mas do ponto de vista profissional, nós também tínhamos processos bem definidos, cadeias de decisões claras, criava rigor, cumprimento, prazos, etc. A pressão por resultados desenvolvia resistência e foco, liderança com autoridade reconhecida. Hoje todo mundo quer ser líder dentro de uma organização porque acha que merece. Ok? Havia menos ruído informacional. A senhora disse aqui, estudei, então, sei. Mais à frente, onde foi a virada de chave disso, como dizem os brasileiros? Onde é que foi a virada de chave?
eu analiso como sendo um trinômio. Nunca é só uma coisa, nunca é preto ou branco, são sempre cinzentos. Então, o que é que eu defino como sendo este trinômio que determinou a virada de chave na maneira em que esta avaliação passou a ser feita de forma diferente, tanto do ponto de vista acadêmico como do ponto de vista profissional? Primeiro, a revolução digital. O digital alterou a escala, a velocidade e a natureza da avaliação. Okay? Passamos do episódico, para o contínuo, do intuitivo para o orientado por dados, do feedback tardio para o feedback em tempo real. Okay? Quando é que isto aconteceu? Eu faço todo o trajeto desde as revoluções que começaram nos anos 70 e 90 com o desenvolvimento das ciências computacionais, que naturalmente começaram nos anos 60 e 50, com a indústria bélica, e também falamos da Alan Turing e todos os outros que contribuíram para esse processo das ciências computacionais, mas mais à frente, nos anos 70, os anos 90, aí sim começamos a ver os computadores a serem usados para o ambiente profissional. E, naturalmente, havia muita resistência, como disse aqui o professor há bocado. Depois dos anos 90 aos anos 2000, temos um outro pulo, a internet e o e-mail começam também a democratizar a informação e ensina, ou seja, do ponto de vista do trabalho, continuam baseados em exames e avaliações, mas agora já temos o feedback também dado por via e-mail e começamos a fazer essa transição, ok? Mais à frente, o digital começa de 2007 a 2012 a fazer parte da vida cotidiana. É aí que muitos de nós começamos a ouvir falar nos high fives, começamos a ouvir nas redes sociais, os Facebooks, etc. E isto já começava a fazer parte e os próprios telemóveis começavam também a ter capacidade de dar resposta àquilo que eram os nossos anseios, que antigamente só os computadores davam. De 2013 a 2019, aí sim nós começamos a usar o digital como performance. Começamos a notar que começam a aparecer ferramentas para trabalhar, ferramentas as quais o professor falou aqui há bocado, começavam numa fase ainda muito embrionária, os Duolingos, etc, etc. E é aí que eu também começo a usar na minha vida prática e profissional ferramentas para começar a dinamizar o meu trabalho. Depois existe uma mudança maior ainda, que é na pandemia, que começamos a olhar para o digital como algo inseparável, tanto do ponto de vista dos computadores, como do ponto de vista também daquilo que eram os telemóveis, que já faziam parte da nossa vida, mas que agora passaram a fazer parte a 100% daquilo que é a nossa parte profissional e também a nossa parte acadêmica, assim que estamos a ter um professor a participar a partir do Brasil e também a partir da Madeira. Ok? Então, isto é que vai depois findar neste primeiro ponto que eu citei aqui, ok? Do trinômio, que é a parte da revolução digital, que faz com que as avaliações comecem a ser feitas de forma mais digital. Seguindo. Depois, o ser humano no centro das organizações. A questão do humanismo é a segunda parte do trinômio, aqui ainda é o binômio. Okay? As organizações perceberam algo simples e profundo. A performance sustentável depende de pessoas compreendidas e não controladas. Okay? Hoje em dia, quando nós vamos perguntar aos Gen Z, quando vamos perguntar aos Gen X, vocês preferem estar num sítio onde te paguem bem ou preferem estar num sítio onde te tratem bem? Eles vão dizer, onde me tratem bem. Eles hoje priorizam o tratamento e o ambiente. Okay? E a partir e eu aqui vou fazer depois também toda essa escala temporal, a partir dos anos 50 e 60, há uma maneira de olhar para o indivíduo de forma mais individual, passa a redundância, e de forma mais humanizada. Naturalmente, eu não consigo pensar numa coisa só, estou a pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Isto coincide com as independências africanas, porque vocês não se esqueçam que Portugal foi o último país a abandonar as colônias, ou seja, a Organização das Nações Unidas começava a fazer pressão para que eles abandonassem as colônias, os direitos humanos começam a estar na agenda daquilo que é a Organização das Nações Unidas, então, naturalmente, isto também acompanha o universo trabalhístico, como diriam os brasileiros, ou o universo de trabalho. Então, aí, nós começamos a entender que as empresas começam-se a preocupar mais com o indivíduo, ok? E as diferenças individuais passaram a importar, o bem-estar deixou de ser extra e passou a ser estratégia, e a liderança evoluiu da autoridade para a influência. As pessoas deixaram de ser chefes e passaram a ser líderes, ok? Do ponto de vista temporal, isto era para fazer 10 minutos, já estou a acabar.
Do ponto de vista temporal, como eu citei há bocado, nós começamos a olhar para os anos 70, começamos a olhar para a psicologia organizacional de outra maneira, depois a primeira aplicação prática, a partir dos anos 60 para os anos 90, começamos a nos preocupar com qualidade, cultura organizacional, liderança. A liderança participava de fóruns internacionais e também as multinacionais começaram-se a preocupar com os direitos humanos dos sítios onde eles faziam parte. Depois, existe uma virada prática de 2000 a 2010, que é mais mensurável, que tem a ver com a economia do conhecimento, etc, etc, etc. Começam as métricas de engajamento para perceber se as pessoas, de facto, dentro das organizações estavam felizes ou não. E existem métricas muito interessantes que dizem que cerca de 30% a 40% das pessoas hoje acabam por ficar nas empresas, sobretudo por causa dessa questão de como são tratados e dos direitos dentro das organizações. Portanto, é algo para nós termos em conta. Ok. O terceiro pilar deste trinômio que eu citei é o avanço nas ciências da educação. As ciências da educação evoluíram da lógica de transmissão de conhecimento, da lógica de transmissão para a lógica de desenvolvimento. Por quê? A aprendizagem ativa ao invés de passiva, a avaliação formativa em vez da pena classificatória e feedback como parte do processo e não como fim. Hoje nós sabemos, como base científica, que as pessoas aprendem melhor através de ciclos curtos de ação, erro, correção e reforço. Já não é só sentei e aprendi. Eu tenho que dar feedback. Professor, não entendi isto. O que é que você achou disto? Acabou a aula, o professor está a dar feedback. O professor também já tem ferramentas para perceber como é que os alunos estão a acompanhar a matéria. Como é que os estudantes estão a acompanhar a matéria. Por que é que o João tirou uma nota mais baixa? Quem participou melhor no grupo? Quem é que está a pôr trabalho ou não? Isto tudo, como disse o professor anteriormente, hoje em dia, em todas as instituições de relevo a nível internacional, é base. Já não é só uma coisa generalista. Se quisermos ir mais a fundo e ser mais filosófico, podemos questionar-nos. Enquanto africanos, os mais velhos avaliavam-nos apenas a longo prazo ou educavam-nos com ajustes imediatos e feedback contínuo? O que é que vocês acham? Vou repetir a pergunta. O teu avô esperava até o fim do ano para te dar uma chapada ou dava logo? Não. Feedback imediato. Então, eu uso essa brincadeira para dizer que nós voltamos sempre para casa. Hoje, nós estamos a voltar àquilo que é a nossa base, que é o feedback deve ser personalizado e deve ser individualizado, ok? Eu falava quando estava ali sentado ao pé da colega, dizia que isto está, ou seja, a história é cíclica, a história repete-se naturalmente. Nós estamos aí para um pico do digital, mas daqui a alguns anos nós vamos valorizar o híbrido, que é utilizar o digital como ferramenta para catapultar aquilo que são as relações individuais. Que é isto que nós estamos a viver neste momento. Usar o digital como ferramenta para catapultar as relações pessoais. Nós nunca tivemos tantas ferramentas, nem pessoas tão dinâmicas. As ferramentas existem, estudantes e colaboradores mudaram e o sistema é obrigado a evoluir. Obrigado. Muito obrigado pela explanação, Dr. Danilo. É desta feita que o auditório também gostaria então de dar um feedback a quanto dos nossos oradores. Desta feita eu vou pedir apenas 3 questões e que as mesmas possam ser direcionadas para os nossos oradores. Apenas 3 questões, que as mesmas devam ser muito resumida e também eu gostaria de apelar aos nossos oradores e que as respostas devam ser objetivas, curtas, para que então consigamos remir o máximo possível o nosso tempo. Temos também o Dr. Bacilo já online, entretanto temos os 3 oradores disponíveis para receber então as nossas questões. Eu gostaria de pedir o protocolo, por favor. Muito obrigado pela oportunidade. Eu aproveito a apresentar-me. Meu nome é Samuel Chissing. Venho da província de Bié, em representação do Instituto Superior Politécnico Ndunduma. Portanto, tive uma distância longa, mas estou aqui por uma razão muito importante. Compreendo eu que nos dias de hoje
independentemente da área em que nós estamos formados, se não tivermos conhecimentos bases sobre tecnologia, e aqui também a língua inglesa, continuamos ainda analfabeto. Então, meu percurso resume-se exatamente neste quesito, ao ver que aqui onde estou, tratar-se-iam questões muito ligadas à tecnologia, não pude exatamente olhar para trás. E estou realmente grato por estar aqui. Acompanhei atentamente a apresentação que foi feita pelos nossos painelistas e desde já parabenizá-lo, pois na verdade fizeram muito bem. Mas a questão que eu apresento vai essencialmente ao Dr. Danilo. Dr. Danilo, na sua abordagem fez questão de dizer que o nosso ensino nos dias passados dedicava-se essencialmente à formação de funcionários e não de pessoas que têm alguma iniciativa para então empreender, ter iniciativas próprias e aumentar então no número de empresários ou empreendedores. Doutor, a minha questão é, será que considera, portanto, isso ser positivo, né? Atendendo à ideia de que nos dias de hoje já estamos com uma educação que faz com que os jovens tenham iniciativa própria, né? Tenham iniciativa própria e queiram naturalmente deixar de ser funcionários para serem entidade empregadora. Considera, portanto, essa transição importante nos dias em que nós nos encontramos? E uma outra questão, o doutor, ao construir a sua empresa, por acaso já tinha uma visão internacional ou surgiu ao longo do tempo? Era tudo e muito obrigado. Perdão por lhes roubar muito tempo. Ok. Obrigado pela pergunta. Bom, eu gosto sempre de dizer nas minhas abordagens que nós temos que ter atenção aos contextos, ok? Nós viemos de um contexto dos anos 70, onde éramos um país alinhado ao Bloco Socialista, que nós tínhamos uma gênese de partido único, onde, de facto, era privilegiado a questão da massificação dos empregos por parte de uma entidade estatal e que essa questão do empreendedorismo, etc., vem mais depois com a troca de um sistema para o outro e que nós queríamos criar uma classe onde aí sim já teríamos empresários, empreendedores e estes depois conseguissem distribuir o rendimento pela maior parte da população. Portanto, é contextual. Uma pessoa que cresceu nos anos 50, 60 e 70 não tinha a mesma visão do que uma pessoa que cresceu nos anos 2000, que já apanhou uma Angola a partir de 2002 completamente diferente, um país com uma mentalidade de 2002 a 2016, onde uns usam o termo de uma acumulação, aquela palavra, de capitais, onde de facto criaram-se pessoas que acumularam património muito alto e que a maior parte dos jovens começou a olhar para eles e a inspirar-se e a quererem fazer, ou seja, a abraçar a iniciativa privada de uma forma completamente diferente. Portanto, eu gosto de ter atenção aos contextos. Acho que um país não se faz só com empreendedores. Você está a dizer que temos muito mais pessoas formadas e que querem empreender, mas a qualidade da formação, na minha perspectiva, diminuiu muito. Okay? Dos motivos que eu falei ali. Eu, se vou falar com um jovem hoje, noto uma diferença muito grande com uma pessoa que se formou nos anos 50, 60 e 70. Ou seja, essa massificação de quadros formados não quer dizer que, de facto, contribui para uma formação de melhor qualidade. Isto é um desafio que nós temos hoje. Mas, e digo aqui em primeira mão, eu vou lançar o meu segundo livro agora, no dia 19 de março, e vai se chamar Brio, o desafio da nossa geração. Essa geração tem os seus desafios. Ou seja, com essa quantidade de informação que nós temos, com essa quantidade de formados que nós temos, qual é a qualidade do resultado que nós estamos a pôr no mercado? Hoje em dia eu ouço dizer que nós temos muitos empresários. Se eu te pedir 5 empresas boas de um jovem angolano, vais ter dificuldades. Ah, não, mas os que têm empresas boas, têm link, não sei, não quero saber disto. Vamos à tua contabilidade, vamos perceber como é que tu tratas os teus colaboradores, vamos saber que resultados tu entregas ao país. De facto, nós estamos com esse desafio. Portanto, acho que isto acaba por responder à tua primeira questão. Relativamente à segunda questão, que tem que ver com a minha iniciativa. Eu tenho o privilégio, ok? Tenho o privilégio de ter crescido numa casa e com um pai que não fez da minha vida, ou seja, as regras que a maior parte dos angolanos passam, ok? Ou seja, eu acabei a minha formação com 21 anos,
abri a minha primeira empresa, ainda estava a estudar, porque eu já sabia que não queria trabalhar para terceiros. Eu sempre soube isto, porque eu já tinha um pai que não trabalhava para terceiros. Então eu tinha uma referência clara. Mas esse mesmo pai é que queria que eu entrasse para um banco quando acabei o curso, para ter segurança. Só que ele não sabia que tinha criado alguém que nunca ia entrar para um banco. E durante 10 anos, isto foi uma luta para eu poder me estabelecer, não só a nível familiar, como a nível empresarial, porque depois eu entro para o digital, e o digital é visto como o quê? Vocês não querem trabalhar, vocês querem ficar nas redes sociais a falar à toa. Então era um desafio. Depois de eu começar a fazer dinheiro com aquilo e mostrar que aquilo de facto era uma empresa, o desafio agora é outro. Essas coisas são boas para ali, o mundo corporativo não te respeita. Agora tens que entrar para o mundo corporativo e mostrar que tu podes falar numa universidade e que tu de facto tens resultados. Então, a cada nível que tu vais avançando e entrando, vais ter desafios diferentes. Agora, a forma como a tua mente está preparada para lidar com estes desafios, isto é que faz toda a diferença. Portanto, eu nunca tive o desafio de ter uma dúvida se eu queria trabalhar para terceiros. Eu não acho, vou repetir para terminar, que trabalhar para terceiros não seja importante. É muito importante. Se eu soubesse o que sei hoje, teria estagiado numa Big Four. Eu teria feito um estágio na Deloitte ou na KPMG, porque ajudaria muito. Mas também eu teria mais medo do que tenho hoje. Eu não tenho medo. Então, de novo, isto aqui é sempre um binômio que tem riscos. Então, espero ter sido claro. Sim. Não, eu já abri estudando fora. Eu neste momento estou a internacionalizar para o Dubai. Agora é internacionalizar. Eu vou fazer o que eu faço aqui no Dubai. Da Angola para os Emirados Árabes Unidos. Mas na altura não considero internacionalização porque eu já comecei fora. Vim para Angola, voltei para casa. Agora vou sair de casa e vou para outro sítio. Porque eu entendo que o que eu estou a fazer, o mercado ainda não abraça. Eu considero que nós aqui em África, do ponto de vista digital, estamos a andar entre 6 a 8 anos atrasados. Sempre, pelo contexto. Então eu tenho que ir para o mercado que já esteja a fazer aquilo que eu pretendo fazer. Obrigado. Respondo pelo nome de Abel Salboi, especialista em desenvolvimento corporativo, analista comportamental. A minha abordagem vai dirigida para o Dr. Danilo. Parabéns. Parabéns, o senhor está cá, certo? Parabéns não somente pela abordagem, mas pela visão que ostenta do futuro, que se enquadra nos pilares essenciais de uma humanidade. Sabe que a maior preocupação de muitos de nós tem sido o ter e não o ser. Tá? Vemos muitos de nós obesos de conhecimento científico, como fez referência, porém produzimos pouco. Pouco, refiro-me à manifestação de competências comportamentais. Essa é uma grande preocupação, no entanto, no uso das novas tecnologias de informação. E eu apregou o conceito que diz que quem não se conhece não se explica e quem não se explica complica o sistema de relacionamentos em sua volta. Prontos, a questão é, face a estes desafios da IA, que medidas cautelares podem ser adotadas no intuito de poupar as futuras gerações de constrangimentos psicoemocionais e de fragilidade do perfil comportamental, né, as chamadas soft skills, resultantes das ITAs, a semelhança de países ocidentais em alto índice de suicídio, como o caso de Japão. São países que já estão, não é? Em termos de desenvolvimento tecnológico, estão lá, mas vemos um índice elevadíssimo, portanto, ao nível de suicídio. Jovens desesperados. Não será que Angola também caminhará para isso? Muito obrigado. Essa sua pergunta tem muitos níveis. E todos temos pouco tempo. Vamos lá. Tocou aqui em vários aspectos. Primeiro, nós temos um workshop que eu vou falar sobre a África, daqui a mais ou menos 2 horas, e o impacto do marketing digital em África, e eu vou entrar nisto em mais profundidade. Nós temos a sorte de não ter passado por muitos desafios do ponto de vista, ou seja, passamos desafios, mas foram desafios diferentes do Ocidente e do Oriente, ok? Do ponto de vista daquilo que tem sido o desenvolvimento tecnológico. Nós pulamos, por exemplo, por uma massificação dos computadores e das redes sociais e de vários desafios humanos
que o Ocidente passou e nós fomos rapidamente para o mobile. Nós começamos com o PES em 2007 e depois daí começamos a ter a nossa maneira africana de lidar com a tecnologia. Okay? Ou seja, uma maneira adaptada ao contexto. Nós, africanos, acabamos, por causa das limitações de infraestrutura, acabamos por criar a nossa própria maneira de lidar com as novas tecnologias de informação. Por que eu faço essa introdução? Para dizer que os temas que os países nórdicos passam, ou mesmo os países muito desenvolvidos, como é o caso do Japão, etc., a questão da alta taxa de suicídio e do isolamento, etc., etc., são temas que também afligem a África e, sobretudo, Angola, que são tabu por outros motivos cá, acontecem. Eu tenho, de facto, uma ligação muito grande com a questão da saúde mental em Angola. Acho que é um tema tabu. Eu acho que nós temos muitas pessoas que se suicidam em Angola todos os dias e ninguém fala, por motivos diferentes. Não pela questão da IA, por motivos diferentes. Okay? Agora vamos entrar para a questão das novas tecnologias de informação e da maneira que nós lidamos com a inteligência artificial, etc, etc, etc. Eu acho que nós devemos antecipar a curva. Okay? E antecipar significa o quê? Como disse o professor aqui há bocado. Nós temos que começar, na minha perspectiva, já agora, como fizeram vários países, a entender o que é para nós recebermos, o que é para nós não recebermos. Eu acho que instituições universitárias, etc., deviam começar neste momento a conversar entre si sobre qual é o nível de penetração dessas novas tecnologias de informação que nós vamos partilhar dentro do universo universitário e quais são a regulamentação que, do ponto de vista do país, nós vamos ter para massificar isto. Se nós não fizermos isto, nós vamos passar pelos mesmos problemas que eles passaram, pior ainda, porque nós não temos a capacidade de lidar com esses problemas que eles tinham, ou que eles têm. Okay? Então, da mesma forma que nós fizemos esse chamado leap tecnológico, nós temos que também fazer o leap da inteligência artificial para aquilo que já são os resultados que eles estão a ter agora, que são os problemas. Okay? Nós não precisamos passar pelos problemas que eles passaram. Nós podemos evitar isto e adaptar aos contextos africanos. Mas, daqui a 2 horas eu vou falar disso de forma mais aprofundada lá na outra sala. Obrigado. Muito boa tarde, sou a Ana Guimarães, fui estudante do mesmo instituto há praticamente 7 anos e tive a graça de ser aluna do professor Ernesto e estou muito feliz por poder lhe rever. A minha questão é a seguinte: tendo em conta que quem faz o uso das tecnologias de informação e comunicação somos nós, os seres humanos, e está-se a falar sobre o feedback, a inteligência artificial, gostaria de saber se o feedback imediato pode ter algumas consequências no processo de ensino e aprendizagem no uso da inteligência artificial. Se sim, quais? Obrigada. Obrigado pela questão. Como falamos na nossa apresentação, há sempre desafios quando falamos de tecnologia. Isso não difere da inteligência artificial nem dos feedbacks imediatos. É claro que a forma que os estudantes recebem os feedbacks de forma imediata pode variar de estudante para estudante. A estudante pode receber isso de uma forma positiva, uma forma que lhes ajudem a melhorar o seu aprendizado, mas há também estudantes que vão receber de forma negativa. Usando a tecnologia pode ser de forma negativa, assumindo que os sistemas não estão preparados para os feedbacks apropriados, com base nos conhecimentos que foi transmitido. Os estudantes podem reclamar que eu dei ou respondi com base nos conhecimentos adquiridos e partilhados pelos professores, e os feedbacks da inteligência artificial são contrários àquilo que eu aprendi. Isso pode ser um dos aspectos negativos. Mas também, como falamos, isso tem muito a ver com os dados que nós usamos para tratar ou para treinar esses modelos. Do ponto de vista positivo, isso pode ser muito bom quando recebemos esses feedbacks imediatos para melhorarmos aquilo que é o nosso processo de aprendizagem e tentamos ter uma visão diferente de como alcançar os objetivos desse caso de aprendizagem de uma forma diferente. Obrigado às questões que foram colocadas aos nossos oradores. Desta feita, eu gostaria de passar uma última palavra ao Dr. Bacil em pouco mais de 1 minuto, por favor. Agradeço. Acredito que o painel foi muito bem desenvolvido, né?
Tivemos aqui 2 painelistas que apresentaram com propriedade a questão da avaliação digital. Estou honrado em participar. As questões também foram muito bem colocadas, mostrando que todos estão aqui atentos, preocupados, mas com olhar de desenvolvimento, com olhar de crescimento. Aqui do Brasil, eu agradeço por estar participando. Estamos longe, mais de 6.000 quilômetros de distância um do outro aqui, mas gostaria de estar dizendo que fiquei feliz em participar de algo tão positivo. Agradeço. Obrigado. Obrigado, Dr. Bacio, pela sua participação. É desta feita que estamos, assim, terminando o terceiro painel deste primeiro Congresso Internacional das TICs, a ser realizado no Instituto Superior Politécnico Independente. Queremos agradecer a todos os nossos oradores e até a próxima oportunidade. Obrigado. E terminamos assim com a apresentação do terceiro painel, que teve como tema avaliação digital e feedback imediato, uma nova era na formação académica e profissional. Exatamente, agradecemos a presença de todos. Vamos agora fazer uma pausa. Voltamos em seguida para apreciarmos o lançamento da Biblioteca Digital e também teremos ainda a nossa conferência de encerramento do Congresso, que terá como tema a Revolução das Ciências Abertas e os desafios das TICs na educação, pesquisa e inovação em Angola. Reiteramos o convite para que os presentes possam participar também dos workshops que continuam a decorrer. No período da tarde teremos, e como foi aqui anunciado por um dos facilitadores, o workshop com o tema Marketing Digital em África, uma nova realidade. Teremos também gestão documental na prática, boas práticas, ferramentas e fluxos para organizações. E avaliação adaptativa com inteligência artificial e learning, analytics, personalização inteligente da aprendizagem no ensino de tecnologias de informação. Bom descanso a todos. Dentro de aproximadamente 30 minutos voltamos para continuarmos exitosamente com o nosso congresso.